Fé mais fé, amor mais amor. Do altar, que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Meus irmãos, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, para receber o servo do Senhor. Vamos fazer uma oração por ele, para que Deus venha usar o teu servo poderosamente. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai querido, aqui está o teu servo, Pai. Pai, venha usar com autoridade e com poder do teu Espírito Santo. Venha falar com nossos corações, Pai. Que nossos corações venham estar abertos, nossos ouvidos, Pai, venham estar abertos a ouvir a voz do Senhor. Usa, Pai, o teu servo com poder e autoridade. Usa, Senhor, com muita autoridade do teu Espírito Santo. E que toda barreira, todo impedimento venha cair por terra nesta noite. Já caiu, Pai. Já caiu por terra as barreiras, já caiu por terra os impedimentos. Já caiu, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, Senhor, o teu nome é poderoso. Aleluia, abençoa o teu servo, abençoa a casa dele, a família, o ministério. Abençoa a vida do teu servo nesta noite, Pai, com poder e autoridade. Receba o evangelista, aleluia, Alexandre, glória a Deus, com poder e autoridade. Aleluia, usa, aleluia, glória a Deus. Receba o servo de Deus com as palmas. Aleluia, com as palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, usa o teu servo, Pai. Usa com poder e autoridade do teu Espírito Santo. Usa, ó Pai. Usa ele, Senhor. Usa com grande poder e autoridade, em nome de Jesus. Fica à vontade. Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que o Senhor me concede para estar aqui na casa de Deus, dando glória a Deus, dando glória aleluia, louvando o nome do Todo-Poderoso. Para nós é um privilégio poder estar aqui hoje. Isso aqui não é para qualquer um, é para aqueles que o Senhor alcançou. Por isso nós temos que se alegrar por poder estar aqui na casa de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, escutando a sua poderosa palavra, porque isso aqui é um privilégio para nós. Quero louvar o pastor, presidente da casa. Deus abençoe. Esqueci o nome do pastor. Pastor Emerson, muito obrigado pela oportunidade, pela confiança. Ao presbítero levita Reginaldo, que é um amigo de longas datas. Reginaldo é uma pessoa que tem abençoado muitos ministérios aqui da Praia Grande, São Vicente, Santos. Reginaldo é uma bênção na vida de muita igreja, de muitos pastores por aí, na vida de muitos itinerantes também. O presbítero levita Reginaldo também é uma bênção. Por isso eu quero louvar a Deus pela vida dele, porque tem abençoado a minha vida poderosamente. Amém? Que Deus abençoe essa casa, os obreiros. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nessa casa possa levantar quem está caído, renovar quem está desanimado e assim sucessivamente. Meus irmãos, abra sua Bíblia. João capítulo 8, versículo 31 e 32. Evangelho que segundo escreve João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Aleluia! Quem achou, diz amém. Está escrito assim: disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ao exercer o seu ministério, Jesus ele tinha prazer
de libertar o oprimido, de curar quem estava enfermo e de fazer uma grande obra na vida daqueles que necessitavam da obra do nosso Senhor. O profeta Isaías profetiza no capítulo 61 que o Espírito do Senhor estaria sobre ele e ele libertaria os cativos e colocaria em liberdade aqueles que estavam em prisão. O texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus ele vai confirmar essa profecia. Só que o capítulo 8, verso 31, vai mostrar para nós que para a liberdade acontecer, para que alguém conheça a verdade e que essa verdade venha libertá-lo, primeiramente, ele precisa permanecer no ensino, permanecer na palavra, permanecer na presença de Deus. Para que aconteça o que Jesus está dizendo no capítulo 8, no versículo 32, primeiro na nossa vida tem que acontecer o versículo 31. O versículo 31, Jesus ele vai dizer para os judeus que criam nele. Veja que Jesus está dizendo, não é para o ímpio, não é para aquele que não crê, é para os judeus que criam nele, os judeus que acreditavam nele. Então Jesus não vai dizer para o incrédulo, para aquele que não acreditava. Jesus está dizendo para aquele que acreditava, para os judeus que criam e seguiam ele. E a orientação de Jesus para eles é essa: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha aqui, tem alguns detalhes dentro desse texto que a gente precisa ler e entender. Primeiro, Jesus está dizendo, se permanecerdes no meu ensino, a condição para ser um verdadeiro discípulo, para conhecer a verdade, e essa verdade libertar, eles tinham que permanecer no ensino. É aí que Deus colocou no meu coração a palavra. A palavra permanecer que Jesus está dizendo, significa constância, perseverança, obediência. A palavra permanecer significa perseverar no ensino de Cristo. Significa permanecer no ensino de Cristo. Significa obedecer o ensino de Cristo. A partir daí, ele vai dizer, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Agora, permanecer significa, faça sol ou faça chuva, a gente tem que permanecer no ensino. Estejam bem ou mal, a gente tem que permanecer no ensino. Foi aí que Deus colocou a palavra no meu coração. É por isso que tem tanta gente que está na igreja, que canta, que prega, que pastoreia, que faz a obra, mas ainda não é liberto. Por quê? Porque não permanece no ensino, não permanece na palavra. Eu posso pregar sem permanecer no ensino. Eu posso cantar sem permanecer no ensino. Eu posso pastorear sem permanecer no ensino. Só que o que não vai acontecer na minha vida é, eu não conhecerei a verdade e a verdade não me libertará. Porque para conhecer a verdade tem que permanecer no ensino. Para conhecer a verdade tem que permanecer na doutrina. Para conhecer a verdade tem que ter constância no ensino. Para conhecer a verdade tem que estar enraizado no ensino e na palavra de Jesus. Aleluia! Por quê? Porque não basta somente crer, tem que permanecer. Qual é a diferença? A diferença é essa: crer envolve a mente, permanecer envolve vida. Vou repetir: crer envolve mente, permanecer no ensino envolve
a vida. É muito fácil eu crer no ensino, mas é difícil eu permanecer no ensino. A liberdade não vem para quem só crê. A liberdade chega para quem permanece no ensino. Então não adianta somente crer no ensino. A gente tem que permanecer no ensino. Não adianta a gente só crer no ensino. A gente tem que permanecer na palavra. Porque quando eu permaneço na palavra, porque quando eu pratico a palavra, quando eu estudo a palavra, quando eu me aprofundo na palavra, eu começo a conhecer a verdade. E qual é o efeito dela? Ela começa a libertar a minha vida conjugal, na vida profissional, na vida espiritual e na vida ministerial. Para receber, aleluia, liberdade, eu preciso crer e permanecer nos ensinos de Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso quer dizer que existem os falsos discípulos. Isso quer dizer que existem aqueles que andam disfarçados de discípulo. Quem são esses? São aqueles que não permanecem no ensino de Jesus, na palavra de Jesus. São aqueles que crêem, mas não praticam o ensino e a palavra de Jesus. Para ser verdadeiro discípulo, tem que crer, tem que permanecer e tem que ter constância no ensino e na palavra de Jesus. Para ser discípulo não basta crer. Para ser discípulo tem que permanecer. Para ser verdadeiro discípulo não basta crer. Para ser verdadeiro discípulo tem que permanecer na palavra. Porque eu posso até pregar, eu posso até crer, eu posso até frequentar a igreja, mas não serei um verdadeiro se eu não permanecer no ensino. Louvado seja Deus. Tem muita gente por aí que está pregando, que está louvando, que está adorando, cantando, porque adorar é em espírito, cantar é de fora para dentro. Agora adorar é de dentro para fora. Tem gente que está na igreja, vem na igreja, frequenta a igreja. Tem gente que frequenta campanha, festividade, aniversário de igreja, mas não quer permanecer no ensino. Quer viver do jeito que o mundo ensina, quer viver do jeito que a mente ensina, mas não quer viver do jeito que a palavra ensina. Então, para ser verdadeiro, eu preciso permanecer no ensino de Jesus. Então, conhecereis a verdade. Olha isso aqui. Não tem como conhecer a verdade se eu não permanecer no ensino. Não tem como eu conhecer a verdade se eu não enraizar no ensino. Não tem como eu permanecer, conhecer a verdade, se eu não ter alicerce no ensino. Se eu não estacar minhas raízes no ensino. Porque tem muita igreja que não tem mais ensino. Não tem escola dominical, não tem culto de doutrina, não tem ensino da palavra. Por isso a igreja não tem raiz no ensino. Por isso não conhece a verdade. E é por isso que tem tanta gente que está na igreja, mas não é liberta. Porque o que liberta não é religião. O que liberta não é sermão bonito. O que liberta não é óleo ungido. O que liberta é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade se permanecer no meu ensino. Não dá para conhecer a verdade se eu não estudar a palavra. Não dá para conhecer a verdade se eu não ler a palavra. Não dá para conhecer a verdade se eu não meditar na palavra. Quando eu medito na palavra, quando eu estudo a palavra, quando eu mergulho nos ensinos de Jesus, Ele começa a realizar libertação na minha vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então conhecereis. Olha isso aqui. A palavra conhecer no grego significa
ginoskos, que significa conhecer profundamente, ter experiência. Vou repetir isso aqui, que isso aqui é bom. A palavra conhecer no grego significa ginoskos, que quer dizer conhecer profundamente, ter experiência. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não é só ter informação, é conhecer. Vou repetir. Não é só ter informação, é conhecer profundamente, é ter experiência com o ensino. E aí então ele tem poder para libertar profundamente. Não adianta só ter informação. Não adianta só assistir alguém pregar ou ouvir alguém pregar. A gente tem que conhecer, e conhecer no grego é conhecer profundamente, é ter experiência, é chegar perto, é conhecer com a vida. Quando eu conheço com a vida, quando eu conheço profundamente, quando eu conheço tendo experiência, Jesus me liberta. Por isso tem tanta gente que ainda não recebe libertação, porque só conhece porque tem informação, mas não teve uma experiência com a verdade, não conheceu profundamente a verdade, não conheceu a verdade com a vida, por isso não recebe a libertação. O conhecer que Jesus está dizendo não é conhecer tendo informação, é conhecer profundamente os ensinamentos de Cristo. Tem que conhecer. E para conhecer, tem que meditar. Tem que conhecer. E para conhecer, tem que ir ao culto de doutrina. Tem que conhecer. E para conhecer, tem que ir para a escola dominical. Tem que conhecer. E para conhecer, tem que abrir a Bíblia dentro de casa e ler. Tem que conhecer. E para conhecer, eu preciso ter interesse. Tem que conhecer. E para conhecer, eu preciso ter desejo de conhecer as Escrituras. Isso significa que não dá para ser liberto sem antes conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras mostram onde eu erro. As Escrituras mostram onde eu acerto. As Escrituras mostram o caminho. As Escrituras mostram o caminho que eu não devo andar. As Escrituras mostram o caminho que eu devo andar. As Escrituras mostram quando eu erro na palavra, na atitude, quando eu erro em um gesto. As atitudes, a Bíblia me mostra quando eu erro. Então é necessário eu acreditar. E é necessário eu conhecer as Escrituras. O profeta Oséias disse para o povo de Israel, no capítulo 6, no versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja bem, ele faz questão de destacar que a gente tem que conhecer, mas ele faz questão de destacar que eu preciso continuar conhecendo. Por quê? Porque o conhecimento das Escrituras é um poço sem fundo. Quanto mais você cava, mais água sai. Quanto mais você cava, mais água sai. Você não pegou, não? Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Quanto mais eu cavuco, mais eu aprendo. Quanto mais eu medito nas Escrituras, mais eu aprendo. Conhecer não só traz só libertação. Segundo Jesus, no capítulo 17, versículo 3 de João, está escrito: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Vida eterna. Louvado seja Deus. Se você não sabe, Martinho Lutero deu início à reforma protestante quando ele leu um versículo da palavra de Deus. Segundo a biografia de Martinho Lutero, ele tinha uma culpa. Segundo a biografia de Martinho Lutero, ele tinha uma angústia dentro da alma.
Porque ele via Deus como um Deus que praticava uma justiça severa. Mas quando ele leu Romanos, capítulo 1, e versículo 17, ele começou a entender que para ser salvo não precisava pagar penitência. Para ser salvo não precisava pagar sacrifício. Para ser salvo não precisava se retalhar. Para ser salvo não precisava citar orações uma atrás da outra. Para ser salvo precisava acreditar e ter fé em Cristo Jesus. Ele leu: o justo viverá pela fé. Quando ele conhece, ele é liberto. A partir daí, ele começa a reforma protestante. Chega na igreja católica e começa a colocar as 95 teses. Por quê? Porque ele entendeu que o justo vive pela fé e não por sacrifício. Ele entendeu que o justo vive pela fé e não pagando penitência. Ele entendeu que o justo vive pela fé e que não precisa andar de joelhos no chão na avenida para Deus cumprir promessa. É somente acreditar e ter fé que Deus cumpre as promessas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, quem é essa verdade? Essa verdade é a palavra. Quem é essa verdade? Essa verdade é o próprio Jesus. A verdade é a palavra. João 17:17, Jesus vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, no capítulo 14, versículo 6 de João, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é essa verdade que eu preciso conhecer profundamente? A palavra. Quem é essa verdade que eu preciso conhecer profundamente? É Jesus. Agora eu entendi quando Jesus diz: conhecereis a verdade. Sabe o que ele está dizendo, Reginaldo? Conheçam a mim, que vocês vão ser libertos. Glória a Deus. A verdade é Ele. Conhecer no grego significa conhecer profundamente, conhecer com a vida, ter experiência. Agora eu entendi o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: quem me conhece profundamente, quem me conhece com experiência, quem me conhece com a vida, recebe a libertação da sua alma. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu nunca vi dentro da Bíblia Sagrada alguém que conheceu a verdade, que é Jesus, e não recebeu libertação. A Bíblia fala de Zaqueu. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Zaqueu tinha informação, mas não tinha experiência. Não chegou perto e não conhecia Jesus profundamente. A Bíblia diz que ele sobe em cima de uma figueira para ver Jesus passar. Ele era de pequena estatura, a multidão atrapalhava. Ele sobe na figueira, Jesus chega perto da figueira, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus está dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu está tendo experiência. Zaqueu está conhecendo Jesus, a verdade profundamente. Quando de repente Zaqueu se coloca de pé e diz: eu me arrependo e resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguém eu tenho defraudado, eu quero restituir 4 vezes mais. Lá pra cá e até. Quem conhece a verdade é liberto. Quem conhece a verdade se arrepende. Quem conhece Jesus muda de vida e Jesus muda a sua história. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Quando a verdade chega, a mentira cai. Quando a verdade chega, os enganos acabam. Quando a verdade chega, as cadeias se quebram. Quem é a verdade? É o
próprio Jesus. E quando a verdade chega, cadeias caem por terra, macumba é desfeita, palavra contrária para no meio do caminho. Jesus neutraliza tudo aquilo que vem contra a nossa vida para nos derrubar. Hoje a verdade chegou nesta casa e tudo que lançaram contra ela já está neutralizado pelo poder da palavra da verdade, que é Jesus de Nazaré. A verdade chegou na casa. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Aleluia. A verdade liberta. Jesus é a verdade que liberta. A verdade não só liberta, mas a verdade também, ela livra da condenação. A verdade livra da condenação. É bem verdade. A verdade livra da condenação. Diz a Bíblia Sagrada que levaram uma mulher que tinha pego em adultério. Segundo a lei, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Leva ela até a verdade. Jesus está sentado. Do mesmo jeito que ele está, ele começa a escrever sobre a terra. E eles começaram a dizer: segundo a lei, ela tem que ser apedrejada porque foi pego em adultério. E tu, o que dizes? Jesus levantou a cabeça, olhou para a multidão e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, todos soltaram as pedras, desde o menor até o maior. A condenação não foi concretizada na vida dela, porque levaram ela até a verdade. Sabe qual que foi o erro da multidão? Foi levar essa mulher até a verdade. Se levasse para outro lugar, ela poderia ser condenada e apedrejada até a morte. Mas o erro de Satanás foi levar ela até a presença de Jesus de Nazaré. A verdade nos livra da condenação. A verdade nos livra da condenação. Glória a Deus. Aquele que está escrito, aquele que está em Cristo, verdade, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. A verdade, quando chega, ela liberta. A verdade, ela livra da morte. Hebreus 2,14 está escrito: visto que os nossos irmãos participaram do corpo e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte livrasse e vencesse o que tinha o poder da morte. Quem? O diabo. E livrasse todos que pelo medo da morte estavam sujeitos por toda a vida à escravidão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ele livra do medo da morte. Ele livra da escravidão. Ele também nos livra das trevas. Ele nos liberta das trevas. Colossenses 1,13 está escrito: ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Não é porque nós somos melhor do que alguém. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Não é porque somos mais bonitos que alguém. A gente está aqui hoje porque a verdade nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade nos tira do mundo. A verdade é Cristo. Gálatas 1,14 está escrito: ele se deu a si mesmo a morte, para nos livrar do mundo do século mau. Só Jesus tira o homem do século mau. Só Jesus liberta o homem do século mau.
E ele continua dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Para encerrar, capítulo 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando é Deus que liberta, é liberto de verdade. Quando é Deus que liberta, por exemplo, se Jesus libertou alguém das drogas, pode esticar aqui na frente dele, ele não vai. Porque ele está verdadeiramente liberto. Quando Jesus liberta alguém que dançava a noite toda, ele pode passar na frente, ele fala, está amarrado. Ele não tem vontade, ele pode até pisar lá, mas não fica porque está verdadeiramente liberto. Já vou repetir de novo, a gente não está aqui porque somos melhor do que ninguém. A gente está aqui porque Jesus verdadeiramente nos libertou. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus diz amém. Louvado seja Deus. Com a permissão do pastor, posso fazer uma oração? Não. Vamos fazer mais uma oração? Aleluia. Você vê que quando você lê o contexto, você vê que a mensagem muda? Você vê que se eu pegar o versículo 32 isolado, eu penso que é só isso, mas na verdade não é. Para conhecer a verdade, nós temos que permanecer no ensino. Não dá para conhecer Jesus sem estudar isso aqui. A gente não conhece Jesus por revelação, por profecia, por reteté. Isso é bom, isso é gostoso. Mas a gente só vai conhecer Jesus profundamente é aqui, ó. E aí você é liberto. Aí você não é levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer ensinamento. Você está alicerçado, você está na rocha, está blindado contra as heresias que estão no século 21, quando a gente conhece profundamente a verdade. Pai querido, Deus bendito, nos dá força para permanecer no teu ensino. E aí seremos verdadeiramente teus discípulos. E aí, por permanecer no teu ensino, a gente vai conhecer a verdade, que é o Senhor, pela tua palavra. E a gente vai receber a libertação em todas as áreas da nossa vida. Pai, continua abençoando desta casa. Levanta as famílias aqui que estão desanimadas, que pararam no meio do caminho. Levanta aquela pessoa que cantava, mas parou. Aquela pessoa que pregava, mas parou. Jesus, faz elas vir para aqui, para a tua casa, e o Senhor renova elas, para que elas possam somar com a tua casa e com a tua obra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Deus, aleluia, vem nos ensinando a cada momento com tua palavra. Glória a Deus, que cada vez mais, irmãos, nós venhamos meditar na palavra, como o Senhor usou o teu servo. Aleluia, para nós conhecer ao Senhor Jesus, é necessário nós fazer o quê? Meditar, né? É necessário nós comer, aleluia, glória desse alimento, aleluia, para que nossa vida venha a ser fortalecida pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Que nós venhamos, irmãos, cada vez mais nos esforçar em fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus, presbítero. Vai querer louvar o Senhor mais? Aleluia. Louva o Senhor, mais um louvor, em nome de Jesus. Deixa o Senhor te usar. Glória a Deus. Aleluia. Aí nós vamos fazer a oração da fé e vamos orar pela igreja.